Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco e que possamos compreender da melhor maneira possível esse ensinamento que veio de Jesus. E, logicamente, que o título Servidor Desiludido é uma reflexão para nós, servidores do Cristo, em todas os estágios, né, cada um no seu, que nós possamos compreender realmente a nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui para ser melhor que ninguém, mas estamos aqui para ser servidores. E para sermos servidores, nós temos que ter confiança no trabalho que nós já realizamos. Nós não precisamos nos preocupar e nem comparar com o trabalho de ninguém. E também não é um tema que a gente faça assim a esmo, simplesmente para chamar a atenção, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não. Esse tema, nós temos como referência Jesus, aquilo que ele, observando-nos as suas necessidades e as suas capacidades, Jesus levou essa reflexão para eles com o objetivo de alertá-los. Porque, na verdade, o servidor desiludido é aquele que não acredita naquilo que ele está fazendo. E quando nós deixamos de acreditar no trabalho que nós fazemos, e isso ocorre, posso dizer que 90% das vezes que o trabalhador desiste por não acreditar naquilo que ele está desenvolvendo, é por causa do seu orgulho. Não é nem porque os companheiros da casa espírita tenham feito alguma crítica ao trabalho que fulano, que ciclano está desenvolvendo na casa espírita, não está de acordo ou não é suficiente, porque isso não ocorre. O trabalhador espírita é um trabalhador voluntário, ele não recebe, ele vem aqui porque ele tem a necessidade, como espírito, de estar enganjado no trabalho do bem. Essa necessidade é que nos traz a casa espírita, ou essa necessidade que nos traz a qualquer casa cristã. Nós não vamos lá para mostrar a roupa que compramos, ou para rever os amigos, ou para fazermos uma festa, não. O nosso espírito está necessitado de fazer algo no bem. Então, nós saímos e vamos, cada um de nós, cada ser humano, encontra o seu caminho. E nós encontramos no Espiritismo e estamos aqui trabalhando. E Jesus, aproveitando a oportunidade que estava em reunião com os apóstolos, ele faz essa reflexão. E ele fala para os apóstolos que a devoção não é só de eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu respeito a Deus. A devoção não se limita a palavras, que é necessário a exemplificação, é necessário o trabalho. Nós temos que ter obras. Por isso que o servidor desiludido, pelo seu orgulho, na maior parte das vezes, ele desiste do trabalho que ele vinha desenvolvendo, porque pequeno que seja o trabalho que cada um de nós desenvolva dentro da casa espírita. Pode até você pensar que é insignificante, e na maioria das vezes mas é só isso que nos é pedido. Não estão pedindo para nós fazermos uma tarefa, estilo Francisco Cândido Xavier, escreveu mais de 450 livros, e fundou Centro Espírita, e atendia tantas pessoas. Não é isso que estão pedindo para nós. Deus está pedindo para nós, espíritos, simplesmente para nós darmos um passo à frente. Esse passo corresponde a sermos servidores, sermos trabalhadores, e acreditarmos no trabalho que nós viemos desenvolvendo. Porque o trabalho que nós desenvolvemos já é um trabalho que, por pequeno que seja, está auxiliando o meu espírito a dar esse passo que é esperado do meu espírito nessa encarnação. E para dar esse passo é necessário boa vontade, perseverança,
humildade, compreensão de que as minhas possibilidades são essas para agora. Eu não posso dar mais do que isso nesse momento. Nesse momento, o que eu tenho para dar, o que eu posso dar é isso. E eu não consigo mudar o slide. Esqueci de pôr para você. Não tem problema. Está aqui embaixo. Não, aqui. Então, é assim, nós vamos fazendo o trabalho e vamos nos melhorando, mas principalmente nós precisamos sempre, nessa melhora que nós temos dia a dia, é a compreensão de que nós somos espíritos imortais e que nós estamos evoluindo e que nós estamos fazendo por nós mesmos. O trabalho que nós fazemos não é pelos outros, porque no acerto de conta do meu espírito com a minha consciência, não é com os outros, é com Deus, é eu e Deus, é o meu trabalho, é a minha obra. Então, não adianta eu querer fazer, ir na onda do coletivo, porque o coletivo está fazendo um trabalho, eu vou andando junto, mas não trabalho. Eu só vou com o meu copo de café, tomando meu cafezinho e assistindo os outros trabalhar. No acerto de contas, qual é a sua obra? Então, não adianta dizer, como está no Evangelho, Senhor, Senhor, Senhor. Isso não salva ninguém. As tuas obras te salvarão. Mas também não estão pedindo para nós grandes obras. Essa passagem, ou essa página que nós vamos comentar hoje, é do livro Jesus no Lar, do livro do Espírito, né, e o Lúcio, por Francisco Cândido Xavier, e Jesus está falando para os apóstolos, né? E ele começa fazendo a sua palestra, na humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção. Quando o mestre narrou com significativo tom de voz, um venerando devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre as orações, pensamentos, julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Então, Jesus começa a falar para os apóstolos desse santo. Na ocasião, Jesus se utilizou a palavra de santo, porque era o que se compreendia naquela época. Hoje nós podemos usar o santo, que não tem nenhum problema, nós podemos usar o trabalhador, o servidor, que tudo é aquele que está trabalhando para o Cristo. E ele se retira, se isola numa floresta, numa gruta, e passa a ter pensamentos positivos, passa a orar, passa a falar Senhor, Senhor, mas é uma devoção sem obras. E o povo da época, por falta de informação, por isso é que Jesus já estava falando para os apóstolos, para que eles seriam os continuadores, que eles levassem essa informação da importância das obras, e não só do Senhor, Senhor, né? Então, as pessoas daquela época, pela falta de conhecimento, como nós sabemos que o nosso conhecimento daquela época, o nosso conhecimento intelectual, ele era muito limitado, muito menos do que hoje. Então, nós não compreendíamos isso. E quando víamos uma situação como essa, de alguém que se retira em uma gruta, numa floresta, para orar para Deus, nós achávamos que se tratava de um Messias, que se tratava de alguém muito evoluído, alguém que estava assim muito acima de nós, porque nós ainda tínhamos que cuidar dos afazeres da terra, de ganhar o dinheiro, de trabalhar, naquela época, cuidar do gado, cuidar da lavoura, cuidar das coisas da casa, e ele não, ele já estava na opinião das pessoas. Mas, na verdade, ele era o santo confundido, porque ele confundiu as informações. Orar a Deus é indispensável, diariamente, mas a tarefa do trabalho, a execução do trabalho, é aí que vem o progresso do espírito. E as pessoas, por essa questão de conhecimento, elas passaram a seguir e acreditar e a pedir tudo o que eles iam fazer, eles pediam para esse santo, entre aspas, né, desiludido, que achavam que era um Messias, iam pedir conselhos a ele. O que eu devo fazer com a minha empresa? O que eu devo fazer com o meu casamento? O que eu devo fazer? Tudo eles iam perguntar. E o santo desiludido ia orientando, pensando ele que ele era um orientador e que ele estava capacitado para isso, né? Então,
eu vejo essa parte que ele diz que ele era um orientador e que ele se achava capacitado. Nós, trabalhadores espíritas, temos que ter muito cuidado, porque nós somos estudantes da doutrina espírita, e nós temos um conhecimento, um conhecimento até um certo ponto. Então, quando chega alguém novo no centro, nós queremos despejar esse conhecimento como se fosse uma fórmula mágica, para convencer as pessoas a ficar no centro, ou para resolver a problemática que as pessoas trazem, e isso não funciona. A única coisa que funciona é através do trabalho. Então, nós temos que nos colocar numa posição não de orientadores, no sentido de falar para as pessoas que estão chegando o que elas devem fazer, ao invés de falarmos que nós possa fornecer a essas pessoas um livro. Vai ler, vai estudar, venha participar do grupo de estudos da casa. Isso sim é orientação que nós podemos e devemos dar, né? Não só aqui dentro da casa, como lá fora. Mas não orientação daquele pseudo-sábio que diz, olha, faça isso que é a salvação, mas se é a salvação, por que é que eu não me salvei ainda? Então, esse santo se colocou nessa posição, ele tinha resposta para tudo. Então, Jesus continua explicando que se alguém pretendia qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração, sem trabalho. Supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com as respeitáveis desculpas de conquistar o paraíso. Quer dizer, ele não trabalhava e ele achava que ninguém deveria trabalhar, porque se você fosse abrir um negócio, você não ia, você ia estar fazendo apego aos bens materiais, você não estaria seguindo a espiritualidade. Então, para esse santo desiludido, ele passou a dar esses conselhos, mesmo ele estando estagnado, sem obra, sem trabalho, sem nada, só nas orientações. Aí tem alguns casos que Jesus colocou e que o espírito de Neio Lúcio ditou para Francisco Canto Xavier nesse livro. Se um homem ativo de boa fé trazia apreciação, algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Então, esse era o conselho que o santo passava para aquele que buscava alguém que tinha a intenção, né, de fazer algum serviço comercial. Nós, com o conhecimento do espiritismo, e sabemos que o espírito evolui através do trabalho, que o espírito evolui através daquilo que ele desenvolve, nós sabemos que um negócio comercial não tem nada de errado. Quando nós ouvimos falar sobre o desapego de bens materiais, não tem nada a ver com possuir bens materiais. Desapego é outra coisa. É quando você torna os bens materiais a sua paixão. Nada mais importando na sua vida a não ser os bens materiais que você possui. Nem filho, nem esposa, nem marido, nem tio, nem pai, nem mãe tem valor para você a não ser os seus bens materiais. Isso é apego. Agora, possuir bens materiais, abrir um negócio, gerar emprego, ter lucro, isso é saber administrar o dinheiro que chega até suas mãos. Nós lemos no Evangelho que Jesus diz, Deus dará mais àqueles que têm e tirará daqueles que têm pouco. Como que nós compreendemos essa passagem, senão administração? Como que você faz os bens materiais que você tem gerar lucro para você e para terceiros? Se você conseguir administrar seus bens materiais, que gerem lucro para você e para terceiro, a você mais será dado, porque você tem a capacidade administrativa. Aquele que tem pouco e que não sabe administrar, lhe será tirado, porque ele não sabe administrar. Ele usa o dinheiro de uma forma errada, usa os bens materiais de uma forma errônea. Então, ele não pode receber mais bens materiais, porque ele vai se endividar mais ainda. Então, Deus não está punindo quando Deus está tirando. Deus está evitando que essa pessoa, que ainda não aprendeu a administrar essa situação dos bens materiais, se comprometa
porque ele está fazendo mau uso. Então, o apego, a sede de lucro, quem disse que é sede de lucro? Quando você abre um negócio, você tem a sede do lucro ou você está pensando em abrir um negócio para manter a sua família, para educar seus filhos e para progredir, fazer o seu progresso, porque o progresso material é importante, está nas obras, o espírito precisa de um incentivo material para que ele desenvolva o seu espiritual. Então, esse santo desiludido recomendava que não, vamos orar para esquecer a cobiça. E nós não podemos nos confundir. Não vamos confundir cobiça, nem apego com administração e com ter, porque senão nós vamos entrar em parafuso. Porque como assim? Eu vou trabalhar todo dia, a semana inteira por dinheiro, mas é para mim desapegar do material. Então eu vou ficar em casa. Mas quem vai pagar meu aluguel? Quem vai me sustentar? Quem vai pagar a faculdade do meu filho? Ou alimentar o meu pai e minha mãe, meus entes queridos nos quais eu sou responsável, porque todos nós temos responsabilidades. Então, não é cobiça, é administração e nós não podemos nos confundir de quando darmos orientação, nós que somos trabalhadores espíritas, não incorrer. Jesus continua. Se outro, aquele jovem, rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito, é disparate. A carne está submetendo o seu espírito, isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. O desiludido vai dar uma informação dessa. O trabalhador confundido vai dar uma declaração como essa. Família, casamento, pelo amor de Deus, casamento dá muito trabalho. Quem que aguenta ficar preso em casa? O marido que suga todas as energias da esposa, ou a esposa que não dá folga para o marido. Esses são os comentários que você vai ver de pessoas que não têm o conhecimento da responsabilidade da família e da importância da família para o desenvolvimento do espírito. Sim, o casamento traz lições, traz provações, traz dificuldades, mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Se não é uma escola de aprendizado, e graças a Deus é que nós temos a família que nos permite esse aprendizado. As dificuldades com a esposa, a dificuldade com os filhos, a dificuldade de uma forma geral, a dificuldade na escola, na sociedade, no trabalho, essas dificuldades são abençoadas. E nós deveríamos fazer como Jó, que está no Velho Testamento, que ele diz, obrigado, meu Deus, por me testar nesta situação. Por me testar. Então, nós passamos a ver essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, dentro da casa espírita, dentro da nossa família, como uma bênção, uma lição de aprendizado. E aí, nós vamos lidando de maneiras diferentes, vamos aprendendo, às vezes cometemos erros maiores ainda, às vezes não, às vezes nós aprendemos a lição e seguimos mais equilibrados, mas com certeza, o espírito que passa por essa situação de família, ele vai estar fazendo o seu desenvolvimento. E ainda nem contei os benefícios, que é de você ter uma criança em casa, de você ter a renovação através de um espírito recém-chegado na família. Que bênção para aqueles que recebem, que bênção para aqueles que estão tio, avó, pai, mãe, padrinho, você ter contato com essas crianças, com a ingenuidade das crianças, a simplicidade que elas trazem para o nosso coração, essa simplicidade nos liga com Deus, porque ele disse, deixe vir as minhas criancinhas. Então, nós já não somos crianças, mas as crianças fazem com que nós nos recordemos de coisas simples, da ingenuidade das crianças, e nós já fomos, e nós passamos, e a gente vê o belo que tem na família. Agora, se nós quiser visualizar só o lado negativo, nós vamos falar, não casa, não, larga a mão disso, isso é luxúria, isso é seu espírito que está indo a uma direção errada. Então, se nós passarmos a mudar, a gente ouve muitos companheiros falando de família, de esposa, de marido, as dificuldades, e se a gente dá corda para o lado negativo, todo mundo traz um problema. Se você dá corda para o lado positivo, todo mundo traz uma coisa positiva que acontece no casamento, na família dele. Então, nós é que decidimos qual dos dois animais nós vamos alimentar, né? Porque se nós alimentarmos a fera, ela vai nos atacar. Se nós alimentarmos a paz, ela vai conviver com nós essa paz. É nós é que decidimos. E assim nós passamos a
a estar mais acordados como espíritos. Acordados no seguinte, assim, que nós estamos numa era que nós estamos despertos. Nós somos espíritos imortais e as nossas atitudes de agora vão refletir no amanhã. É esse acordar que nós, espíritos do momento, estamos buscando e estamos trabalhando para isso. E qualquer passo que nós der no bem, isso vai nos auxiliar para que nós nos aproxime mais da felicidade, nos aproxime mais das coisas espirituais ou nos aproxime de Deus, né? E Jesus continuou falando aos apóstolos. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Olha, nós não temos a melhor administração pública que nós gostaríamos no nosso planeta hoje. Nós temos atos falhos quase que em todos os segmentos, mas ok, é uma outra situação. Temos atos falhos, mas temos atos positivos, temos coisas boas acontecendo. E nós é que vamos... Qual é a notícia que nós vamos dar mais importância? A notícia negativa ou a notícia positiva que nos enche de ânimo e nos dá aquela vitalidade para o dia seguinte? Se nós estamos com o nosso pensamento voltado para o positivo, vai dar certo, Deus está no comando. Principalmente nesse momento agora da pandemia, a gente vê notícias generalizadas de todos os tipos, falando mal, falando bem desse, daquele e tal. E nós? Qual é a notícia que nós vamos dar mais credibilidade? E a administração pública, ela pode não ser das melhores, mas sem administração pública, hoje nós viveríamos um caos. E não dou nem uma hora para vocês testarem isso, porque daqui uma hora vocês já vão estar pegando o carro e saindo para casa. E a hora que vocês saírem do estacionamento, que já tem um sinaleiro, a administração pública que pôs para facilitar, para que você não seja atingido por um carro que venha no sentido contrário. Então, tudo isso é administração pública. Se nós confundirmos administração pública com paixão pelo poder, aí ninguém mais vai se candidatar. Quem é cristão não vai se candidatar a ser um trabalhador público de administração para melhorar a nossa cidade, para melhorar o nosso país, porque isso é paixão. O cristão não pode fazer isso. Então, é essa notícia mal esclarecida, mal chegada para nós, que vai nos confundir. E não, nós temos certeza, a administração pública é boa, nós vivemos bem, muita paz, graças à administração. Tem que ser melhorado? Tem. Como é que isso melhora? Se nós, que somos cristãos, e que temos o conhecimento da imortalidade da alma, então, colocarmos esse conhecimento que abrange cuidar do bem-estar do povo. Hoje em dia, com a já ocorrendo no nosso país, aqui, você diz assim, será que está certo ou será que está errado? É simples, vai beneficiar o maior número de pessoas, essa é a posição que eu vou defender. Porque nas duas posições eu vou encontrar pontos positivos e pontos negativos. Como resolve? Qual é a situação que vai beneficiar mais pessoas? Porque o que Jesus falou para nós? Ama teu próximo como a ti mesmo. Como que eu amo o meu próximo se eu vou votar numa atitude que vai beneficiar menos, mas que vai ter um lucro financeiro maior para mim? Então, eu não estou amando o meu próximo. Então, fica mais fácil da gente saber qual é a decisão, e isso não tem nada a ver com paixão pelo poder e apego ao poder, nada. Tem com responsabilidade do espírito. Porque o espírito, ele tem que estar inserido na política, ele tem que estar inserido na sociedade, ele tem que estar inserido na igreja, no centro espírita, na família, ele tem que ser atuante, porque ele está buscando pelo seu progresso. Se ele não tiver essa atuação, como que ele vai fazer o seu progresso? Se ele está isolado, ele se isola, isso não é problema meu, isso não é da minha conta. E nos fala Chico Xavier, em uma das tantas obras de Chico Xavier, ele diz
que mais culpado é aquele que cruza os braços e não toma uma atitude. Porque em várias ocasiões a gente ouve, espírita não se envolve com política. Errado. Espírita se envolve com política. Espírita é ser, é um espírito, é um ser encarnado, é um cidadão da sociedade, responsável. Não importa qual é a tua escolha, é tua, você decide. Mas o espírita tem a responsabilidade de se envolver com política. Seja qual for a sua escolha, mas tem a responsabilidade de decidir, de participar, de fazer com que a sua cidade e o seu país fique melhor. Agora, o espiritismo não se envolve com política. Nós não trazemos um político aqui no púlpito para fazer campanha. O espiritismo não. O espiritismo fala de filosofia, religião e ciência. É isso. O espiritismo fala da evolução do espírito. Nós não envolvemos política no espiritismo. Então, essa é a diferenciação. Espiritismo não se mexe, não se toca e não se muda. É filosofia, religião e ciência. É aquilo que nós seguimos. Agora, o espírita é um ser, espírito, que precisa fazer o seu progresso. E esse progresso, ele tem que se dar em todos os campos. Então, tem que ser um espírito participativo. Seja como candidato, seja como eleitor, mas você tem que ter responsabilidade, ter conhecimento e decidir. E quando você for decidir, você tem que decidir, você que é cristão, que é espírita, tem que decidir qual é o maior número de pessoas que vão ser beneficiadas com a minha decisão. E é nesse caminho que eu vou. É essa decisão que eu tenho que tomar. E Jesus continua falando aos apóstolos que, surgindo uma pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade, objetava, irritadíssimo. Isso é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. Mais uma vez, o santo desiludido estava confundido. O povo precisa de diversão. O povo precisa se divertir. A vida não é só trabalho. A vida não é só responsabilidade. Às vezes a gente precisa de uma festa, precisa de uma diversão. Principalmente aqui se tratando de uma festa pública, onde você faz em muitas cidades no Brasil, pelo menos, que eu tenho assim mais conhecimento do que daqui. Tem muitas cidades que transformam festas locais em pontos turísticos e que naquele período da festa, os hotéis estão lotados, os restaurantes, os taxistas, toda a cidade arrecada muito dinheiro, é benéfica, traz uma alegria para o local. É lógico, nós não concordamos com o abuso de qualquer substância que venha a ser feita. Nós estamos falando de uma festa equilibrada, uma festa onde as pessoas vão se divertir, vão dançar, vão cantar. Qual é o problema? Mas o santo desiludido diz que não, que isso não é um desregramento, fazer uma festa. Então, a gente pode ver aí que esse santo estava totalmente desiludido. E que nós, espíritas, trabalhadores, que nós tenhamos sempre esse critério. Que tipo de festa vamos fazer? É uma festa que nós podemos fazer aqui dentro da casa espírita? Porque se nós não puder fazer aqui dentro, então nós não podemos fazer a festa. Porque ela tem que poder fazer aqui. Que se ela for aceita aqui pela espiritualidade, aí nós podemos fazer a festa, porque é uma festa de diversão, onde nós podemos não cometer nenhum desregramento, muito pelo contrário. Fazer amizade, desenvolver amizade entre os participantes que já tem, porque Jesus falou no Evangelho. Ele pediu a Pedro, né? Você sabe qual é a maior alegria em servir um amigo? Foi quando ele transformou a água em vinho na boda de Canaã. Ele faz essa pergunta, está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. Ele faz essa pergunta. Você sabe a alegria de servir um amigo? Ora, se nós aqui somos amigos na Casa Espírita, por que não fazer uma festa? Né? E confraternizar e trazer alegria, ou seja, para a Casa Espírita, ou seja, para a cidade, ou seja, uma festa nacional, como teremos em breve, em 4 de julho, aqui nos Estados Unidos. É uma festa nacional, e é uma festa onde se vê a comemoração da independência, da liberdade. É isso que o espírito precisa, com essa independência, com essa liberdade, fazer o seu progresso, sem
sem nenhum desregramento. E Jesus continua, assim cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar os ócios da soledade em absoluta paralisia da alma. Bom, cada um que ia consultar, vamos dizer assim, com esse santo, eles entravam no mesmo processo que o santo, que era paralisação, ócio, sem produção, sem obras. Porque o santo recomendava para eles. Então, se o santo recomenda, tem que seguir, nesse caso. Mas o tempo, todavia, tudo transforma, trouxa ao preguiçoso, adorador, a morte do corpo físico. Ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Então, todos nós passaremos por esse processo. Vai chegar um momento que nós vamos desencarnar. E aí o trabalho que nós estamos desenvolvendo junto ao Cristo, junto à doutrina dos Espíritos, é um trabalho que nós estamos fazendo para o nosso melhoramento. Não que nós vamos receber compensações depois. A compensação é agora. O fato de nós estarmos trabalhando aqui, os Espíritos já estão trabalhando em cada um de nós para que nós não fique doente, para que nós tenhamos mais energia, para que nós possamos desenvolver as tarefas que são esperadas. Quando nós chegar no plano espiritual, nós seremos atendidos por benfeitores que estão lá para nos receber, mas não como forma de pagamento, porque nós estamos nessa sintonia do bem, na sintonia do progresso, e é isso que eles esperam. Mas, se nós estivermos confundidos de pensar de que porque somos espírita, quando desencarnarmos, teremos algum privilégio, Francisco Cândido Xavier afirma, depois que você desencarna não tem religião e não tem privilégio. É o espírito e sua obra. Pronto. Espírito e sua obra. Qual foi a minha obra? Por isso é importante a gente, sempre que puder, a gente poder fazer o bem, poder auxiliar o próximo que está próximo. Nem que seja com um sorriso, nem que seja com muito obrigado, nem que seja com por favor, me desculpe. Coisas simples. Porque, às vezes, essas palavras, elas têm um poder tão forte, elas auxiliam tanto quem está numa situação difícil que a gente nem se dá conta. Então, esse pequeno trabalho faz com que nós, quando desencarnarmos, sejamos reconhecidos pela nossa obra. Que a minha obra é uma obra sempre do bem, que eu procurei fazer o bem para o meu semelhante. E nesse caso aqui, ele também acreditava que ele ia direto para o céu, porque ele era santo, né? Mas, com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam situado o espírito a tão pavoroso e infernal torvelino. Sendo esclarecido, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança, em sentença de irmãos em humanidade. Então, olha a responsabilidade que cada espírito tem de orientar, principalmente para nós trabalhadores da Casa Espírita, pessoas que chegam, qual é a orientação que nós vamos dar? Se nós tomarmos o lugar de que nós somos, a pessoa mais importante aqui do Centro Espírita sou eu. Qualquer problema, traga para mim que eu resolvo. Vai ser um problema. Aqui não vai ser um problema, as pessoas podem até ficar confundidas, até achar. Mas quando eu desencarnar, eu vou estar num local como esse ali, aonde eu matei a coragem e a esperança das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não esperam que nós dê uma receita de felicidade. As pessoas não vêm na casa espírita esperando uma receita de como ser feliz, porque elas já têm no seu íntimo, gravado na sua alma, que a felicidade, ela só vem com o tempo. A felicidade, ela vem nesse planeta aqui com mescla. Às vezes nós temos
momentos de felicidades, nós temos dias de felicidade, podemos até ter uma semana, um mês de felicidade, mas depois volta novamente as dificuldades, porque é uma felicidade com mescla. Mescla é uma felicidade com mistura de momentos felizes, momentos não tão felizes. Nós é que temos que ter o discernimento de compreender esses momentos e aproveitarmos dos momentos felizes, porque nós somos merecedores desses momentos. E esses momentos podem acontecer em convívio com os nossos familiares, um domingo junto com a família, ou uma noite com a família, qualquer que seja a situação, você tem aquele momento, você passou algumas horas feliz, sem problema, ninguém reclamou de nada, todo mundo está satisfeito. Este é o momento de felicidade. Por outro lado, no outro dia, você está lidando com alguém da família que está doente, e não é um dia assim tão feliz lidar com a doença, mas é necessário. Então, os espíritos dizem que a felicidade desse planeta é uma felicidade com mescla. Nós temos que entender que sim, nós temos momentos felizes, e nós temos outros nem tão felizes. E temos que compreender que a felicidade completa ainda não é deste mundo, aonde nós sejamos totalmente felizes, não é desse mundo. Mas também, se nós tivermos o cuidado de não matar a esperança de ninguém, nem a coragem de ninguém. Às vezes a pessoa vem e participa para você de um projeto. Qual é a resposta que eu vou dar? Não desista desse projeto, isso aí não vai dar certo. Não, isso está louco. Isso aí nunca vai funcionar. Quer dizer, você está matando, você não sabe o resultado desse projeto. Porque a pessoa idealizou esse projeto inicialmente por uma inspiração espiritual, que é para aquela pessoa fazer. Mas aí chega um trabalhador que está desinformado, que ainda não tomou consciência das suas responsabilidades, e fala, cancela esse projeto. Já imaginou o desastre? Por exemplo, se fosse a pessoa, eu estou pensando em casar. Às vezes, não larga a mão, casamento é só problema, você vai perder sua liberdade, faça isso não. Aquela pessoa ia casar, ia ter 2 filhos, seriam 2 espíritos que iam nascer, e que esses espíritos precisam renascer, precisam reencarnar para cumprir a sua missão. E aí nós assumimos a responsabilidade de não ter uma família, assumimos a responsabilidade desses 2 espíritos não ter a oportunidade reencarnatória, porque nós demos uma recomendação, não case. Aí nós estamos matando a esperança e a coragem dessas pessoas. Então, o conselho para dar, ele tem que ser muito bem pensado, e quando nós não tivermos uma resposta, vamos abrir o Evangelho e ver o que o Evangelho faz. Abre o Evangelho e faz uma leitura do que se abriu, que você vai ter a resposta do conselho que se precisa dar. E se você não tiver o Evangelho na mão, diga, olha, eu não sei qual é a melhor, mas eu desejo boa sorte na sua escolha e que Deus te ilumine, e eu sei que vai dar certo. Você dá uma palavra positiva para a pessoa, para não desanimar, não matar a coragem nem a esperança de ninguém. Porque a última coisa que nós queremos é que alguém mate a esperança dos meus projetos. Aquilo que eu estou projetando, eu não quero que alguém chegue e diga, não vai dar certo. Eu nem comecei o meu projeto ainda, como é que não vai dar certo? E a gente tem que sempre confiar que vai dar certo. Nós temos aqui nesse livro, Entre Dois Mundos, do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, a história do Laércio Urbano de Souza. Esse é um espírito que ele nessa encarnação que Divaldo está descrevendo ele reencarnou com o objetivo de trabalhar na doutrina espírita, ser palestrante, e ele ia escrever psicografar algumas obras espíritas. Então, esse espírito tinha uma responsabilidade no meio espírita muito grande. E ele estava fazendo tudo muito corretamente. Ele se tornou palestrante, tinha a fluência verbal, ele tinha facilidade com as palavras, porque ele já era um espírito antigo. Ele era amigo do rei Carlos da França, da rainha Catarina. Ele era amigo, ele conviveu naquela época, no ano de 1572, né, por essa época, ele convivia junto com o rei, com a rainha lá, com os filhos da rainha, que era o rei da época, o rei Carlos. Então, ele tinha um conhecimento intelectual já desenvolvido naquela época.
Mas naquela época, ele se utilizou da amizade que ele tinha com o rei e com a amizade que ele tinha com os protestantes da época, e ele meio que usou dessas informações dos protestantes, aonde os protestantes se reuniam, quem eram os protestantes, quem era o pastor responsável, ou os pastores, né? Porque nós estamos falando da matança de São Bartolomeu, que foram mais de 50 mil protestantes mortos naquela noite. E esse espírito aqui, agora encarnado como nessa encarnação que Divaldo descreve, esse espírito teve uma ação, no caso de delação dos protestantes para o rei. Com essas delações, ele traiu seus amigos, o rei, a rainha, na verdade, conseguiu convencer seu filho, que não era assim muito equilibrado, convencer ele de que a única forma de salvar o reinado, sendo se ele assinasse uma lei para exterminar os protestantes. E o rei, filho da rainha Catarina, ele não concordava muito, mas a mãe dele pôs pressão e ela disse, olha, porque vai perder o reinado e tal, ele acabou assinando. Quando ele assina a ordem de eliminação de todos os protestantes, houve a noite de São Bartolomeu, que aconteceu do dia 23 para 24 de agosto do ano de 1572, aonde matou-se 50 mil protestantes. Este espírito aqui, que agora estava na doutrina espírita, que agora era palestrante, que estava se preparando para fazer a psicografia e que teria uma responsabilidade de divulgação da doutrina espírita, pedido por ele mesmo na sua programação reencarnatória, porque ele queria fazer a sua evolução mais rapidamente, ele tinha inimigos ainda que não o perdoaram daquela noite de 1572. E aí esses inimigos providenciaram de aproximar dele uma jovem muito bonita, sensual, na qual ele se deixou levar pelas emoções do momento, e ele acabou destruindo o seu casamento, se separando, se envolveu, ele já perdeu a capacidade de fazer oração, porque ele não tinha mais a coragem de fazer a oração, porque ele havia cometido um adultério, e ele já estava desequilibrado, e seus obsessores o atacaram com mais força para realmente eliminar. Foi a forma como eles acharam de se vingar desse trabalhador por um crime cometido em 1572. E aí Divaldo escreve, se vocês forem ler a história completa dele, está nesse livro, é só procurar lá Laércio Urbano, está a história dele lá com detalhes e com as datas tudo certinho para ver como que nós, espíritos, temos que ter espíritas do momento, ou espíritos encarnados, nós temos que ter um cuidado, porque se nós olharmos de hoje até o dia da nossa data de nascimento, nós podemos afirmar quase que com certeza que nós não temos inimigos. Mas da data do nosso nascimento para trás, como espírito, como as nossas encarnações anteriores, nós não sabemos os delitos que cometemos e quais os inimigos que temos. Por isso, a necessidade de vigiar sempre e de estar sempre preocupado com o trabalho no bem, porque ele tinha uma tarefa muito importante para desenvolver e os seus perseguidores acharam de qual a maneira que poderiam atacá-lo. Era através da sexualidade e ele faliu e não desenvolveu. É um trabalhador que deixou a charrua do trabalho, que deixou o trabalho inacabado nessa época, mas sendo Deus amoroso, Pai justo, é claro que ele vai ter uma outra oportunidade reencarnatória, ele vai vir de novo, talvez com uma tarefa diferente, mas todos nós estamos aqui com uma nova oportunidade reencarnatória para fazer. Mas estamos falando aqui do cuidado que o trabalhador tem, de não deixar que o orgulho suba a sua cabeça, não importa qual é o trabalho que você faz à casa espírita. Talvez você seja um passista, mas cada vez que você dá o passe, você dá um passe de cura, que a gente não sabe, que venha da espiritualidade. Aí o passista desinformado, achando que é ele que está promovendo a cura, quando nós sabemos que se houver alguma cura é porque Deus permitiu. Está no Evangelho, o cura de Ars, ele fala que ele só restituía a visão dos cegos quando Deus permitia
que dele nada saía. Então, de nós nada sai. Mas se Deus permitir, qualquer um pode receber o benefício da cura, mas não é o passista que o faz ou qualquer outro, né? É Deus que está permitindo isso. E no livro Justiça Divina, nós temos um recado muito importante. Faz a cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade. Não desertes o amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra, ódio, vinagre e fel, sorri, auxilia sempre. Porque é possível estejas ainda hoje na terra diante dos outros, ou os outros diante de ti pela última vez. Nós não sabemos a nossa data de partida, pode ser a última vez que nós estamos nos vendo. Ou vocês, ou eu, a gente tem que se procurar. Com essa informação, a gente tem que sempre procurar fazer o bem. E é importante, faz a cada minuto o melhor que puder, seja qual for a dificuldade. Qual é o melhor que você pode fazer em cada decisão? Essa é a nossa tarefa. Nós não nascemos para ser Divaldo, não nascemos para ser Chico Xavier, nem Haroldo Dutra, e nem outros que têm trabalhos muito grandes dentro do espiritismo. Nós nascemos para fazer pequenas coisas, aquilo que estiver, aquilo que se apresentar, que nós possamos realizar, fazendo o bem. Essa é a nossa tarefa, porque aí, esses pequenos detalhes é que vai nos ligar à espiritualidade, vai nos ligar com Deus. E no livro Alerta, do Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles, ela fala da tua cooperação. Olha como é importante a tua cooperação. O teu próximo necessita de tudo quanto a ti é valioso na vida. Concede-lhe o tesouro da tua cooperação, irradiando na sua direção pensamentos de bondade e simpatia. Mesmo que não percebas, tudo e todos cooperam para que vivas e cresças no rumo da meta para a qual renasceste. Essa cooperação, todos os detalhes, as pessoas fazem por mim, é para me facilitar. Eu faço pelos outros, é com o objetivo de facilitar. Nós não vamos cooperar para a pessoa cair num precipício. Nós vamos cooperar para a pessoa se dar bem, cooperar para que a pessoa pegue o melhor caminho. E é interessante ele dizer, o teu próximo necessita de tudo quanto é valioso na vida. Ora, quem de nós não quer o que é valioso da vida? Nós queremos o desenvolvimento espiritual, precisamos do desenvolvimento material, precisamos do desenvolvimento intelectual. Mas será que é só eu que preciso? E o meu semelhante? Então, Joana de Ângeles fala, o teu semelhante necessita de tudo o que é valioso para você. Então, eu passo a respeitar aquilo que o meu semelhante busca, porque o que ele busca, eu também busco, que é a felicidade. E Bezerra de Menezes, para nós encerrar o nosso estudo aqui, ele fala assim, não receemos, confiando que a nossa tarefa se fará, digamos, Senhor, tu que nos chamastes à obra de restauração do amor nos corações, apiada-te de nós. Somos fracos, fortalece-nos, somos imperfeitos, ajuda-nos, somos tíbios de coragem, tropeçando a toda hora, suergue-nos em chegando o momento culminante, quando a sombra da desencarnação pousar sobre cada um de nós, abre-nos as portas da vida nova, a fim de que possamos ressurgir vitorioso após o trânsito pelas cinzas do corpo frágil. Guarda-nos de nós mesmos e permanece conosco até o fim da jornada. Guarda-te de nós mesmos. Nós só seremos trabalhadores desiludidos se nós mesmos, como afirma Bezerra de Menezes, não acreditar no nosso potencial. Se nós desistirmos da nossa tarefa, porque nós julgamos a nossa tarefa insignificante, pelo nosso orgulho. Então, rogamos a Deus que guarde-nos de nós mesmos, do nosso orgulho e da nossa falta de humildade, e que nós tenhamos consciência. Ninguém é inútil na obra divina.
todos têm uma função específica e cada um desenvolvendo a sua parte, todos nós alcançaremos a perfeição na qual fomos criados por Deus. Que assim seja. Muito obrigado e um bom domingo a todos.